os caras ricos que eu falei aqui do começo. O bunker. Os caras estão construindo o bunker, Daniel. O que eles estão sabendo? Exatamente. Quando eu vi essa notícia, nada tava me tirando o sono. Quando eu vi que esses caras cheios de grana... Aí já deu aquele calafrio, né? Cara, não sei. Você quer começar falando sobre isso? Pode ser, vambora. Por que de repente... Não só os caras constroem, como deixa a gente saber que eles estão construindo. Exato. Então, é porque aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume de criar bunker e tal. Nos Estados Unidos... Não sei se pode. Tá dependendo da legislação e tal, né? Às vezes um porão ali, às vezes dá, né? Acho que aqui dá pra fazer um bunker, hein? Dá pra fazer, pô. Com certeza. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, era comum isso. Até no colégio os caras tinham aula de... Eles chamavam de duck and cover, né? Duck a gente acha que é só pato, né? Duck é abaixa, né, em inglês. Ah, é? Duck and cover. Duck and cover, abaixa e se cobre. Tá. Então a professora falava, vamos treinar agora, todo mundo pra baixo da mesa. Como se os Estados Unidos fosse atacado ali por uma bomba atômica, né? Alguma guerra com a União Soviética. Nos anos 60 ali, todo mundo tinha esse treinamento e quem tinha condição tinha bunker, né? Bunker sempre é subterrâneo ou não? Geralmente sim, ou então embaixo de montanhas, né? Dentro de montanhas rochosas lá nas Rocky Mountains, lá nos Estados Unidos. Porque a grande questão é uma guerra nuclear, radiação, né? O inverno nuclear. Então você em vez de você ter que construir uma parede de chumbo gigante, você podia ficar coberto debaixo de uma montanha de pedra, né? Então muitas bases subterrâneas dessas são bases embaixo de montanhas. E que você possa ficar lá meses ou até um ano. Até anos, anos. Então tem que ter mantimento, tem que ter... filtragem de ar, de água, tem que ter filtragem do ar também para arma biológica, né? Um negócio complicado. Então era meio comum. Só que aí tinham esses bunkers, tinham os silos também, onde ficavam as ogivas nucleares. E aí, o que acontece? Com o final da União Soviética, queda do Muro de Berlim, aí Pacto de Varsóvia, que é o grupo dos países lá. Quando isso vai por terra, esse negócio de ter bunker ficou meio fora de moda. Fala, pô, bunker pra quê? Agora a Rússia é amigo. Inclusive, Exterminador do Futuro 2, quando... Eles estão explicando pro John Connor novo ali, a questão do que a Skynet vai fazer. Aí eles falam, não, a gente vai jogar a bomba nuclear contra os russos, eles vão jogar de volta. Aí o John Connor fala, mas os russos não são nossos amigos agora? Aí ele fala, não, mas a máquina vai jogar para eles responderem e destruir a infraestrutura humana. Então você vê que naquela época, anos 90 e pouco, né, o filme, o 2, né, não é o primeiro não. Tem aquela música do Guns N' Roses e tal, né, que bombou na época, né, o You Could Be Mine, eu acho, não me lembro. Naquela época eles tinham esse negócio os russos são nossos amigos. Mas aí o que acontece? 2001, 11 de setembro, já voltou o medo. Os inimigos não são mais os russos, agora são os islâmicos lá, os terroristas. Aí o negócio do bunker voltou a esquentar de novo. Só que aí depois a gente tem crise sanitária, né, pandemia. E aí os caras já, tem que ficar afastado para não pegar... Pode não ser guerra nuclear, mas pode ser uma biológica, né? Uma guerra biológica. Então eu não quero estar no meio de um monte de gente, quero ficar isolado. Aí o negócio do bunker volta a estar em alta. Aí surgem várias empresas que prestam esses serviços. Inclusive tem uma empresa grande lá que diz que vendeu um bunker para Kim Kardashian lá, que ela gastou acho que 10 milhões de dólares, né? Que merda, né, cara? Se o mundo for reiniciado, só vai ficar os caras... Só o filé, né? Kardashian, os caras... Pô, eu falei filé, não foi nem nesse sentido de... não. Não, da Kardashian ser... Não, eu tô falando só os caras... Pra não pegar mal, né? Que os caras falam, pô, o pastor... Pastor falando que é gostosona. Não foi nesse sentido, não. Fiquei grilado agora, pô. Né? Mas eu entendi o que você falou. O top do... Só que tem muita grana. Só o top da cadeia alimentar, né? Que não necessariamente são os mais inteligentes, né? Pra começar com certeza. A humanidade do zero. Então, esse que é o problema, né? É a frase que eu falei da outra vez, né? Que a galera fala assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos tranquilos criam homem fraco cria tempo difícil. Aí fica esse loop, né? Só que esse loop tem uma ponta solta agora, porque isso foi um americano que é um doutor em matemática que falou, e por Harvard, que é o Eric Weinstein. Ele é gestor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal. Ele disse o seguinte, né? Agora tá diferente essa frase. Tempos difíceis criam homens fortes criam uma bomba atômica. Aí tempos difíceis criam homens fortes, e aí homens fortes criam tempos tranquilos, tempo tranquilo criam homens fracos. Aí o homem fraco e ignorante pega a bomba atômica e destrói o mundo. Aí que estraga a brincadeira, essa né? É a parte do elo aí mais fraco. Que aí rompe o ciclo, né? Rompe o ciclo. Estraga o negócio. Então, assim, depois da pandemia,
Aí o pessoal já começou a querer ficar afastado. Não necessariamente um bunker, mas uma casa de campo. Inclusive, no Rio de Janeiro eu vi um estudo na época ali. Os preços dispararam. Disparou, né? Pô, disparou. No Rio de Janeiro você tem ali o grande... Você tava lá, você sabe, né? Você tem o Grande Rio e você tem a Serra ali. Você tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Os terrenos lá triplicaram de valor. A galera foi toda para lá procurando, né? A lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço subiu. Então a pandemia já deu uma reaquecida nesse negócio de bunker. Agora a guerra na Ucrânia que levou isso lá em cima, né? E agora Israel, aí a coisa já vai piorando. Eleição em Taiwan, que China não ficou nada contente com o cara que ganhou. Exatamente. É um cara que quer independência. Sim. E tal. Então, lá nos Estados Unidos, esse negócio de gastar fortuna com bunker para o pessoal da elite não é coisa rara, mas estava meio em baixa porque que agora estava calmo. Então, não só bunker, mas tipo condomínios de bunker, né? Exato, também. Tipo uma vila lá de pessoas Exato. Vivendo num... Sim. Cada um tem uma estratégia, né? Tem um livro muito interessante chamado, em inglês é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Esse cara é um especialista em segurança chamado Joel Skousen, e ele escreveu um livro explicando quais seriam os lugares nos Estados Unidos mais seguros no caso de uma guerra nuclear ou de um pulso eletromagnético derrubar toda a rede elétrica, né? Que é algo que está gerando uma preocupação nas pessoas, porque a NASA tem falado sobre isso. Não que a gente confie cegamente na NASA, mas a NASA está falando que esse ano, 2024, o Sol vai ter uma atividade excepcional. Já está tendo, né? Mais intensa que o... Pareceu buraco no Sol. Eles falam que é normal, mas tem ciclos ali meio pontuais, né?